Olá pessoal, salve Maria, como é que vocês estão? Iago aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai para mais uma aula, a quarta aula do nosso curso sobre História da Igreja. Antes da gente prosseguir, já te peço, deixa o like, te inscreve no canal se ainda não for inscrito e compartilha esse vídeo com quem tu acha que precisa ou que vai curtir receber esse conteúdo, beleza? Antes da gente prosseguir então, vamos fazer uma oração pedindo a Nossa Senhora que interceda por nós, para que abra o nosso entendimento, para que a gente receba esse conteúdo e possa extrair o melhor dele. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nas aulas anteriores, a gente viu um resumo da Bíblia, da criação do mundo ao Pentecostes, a gente viu a origem do papado e a gente viu a igreja primitiva, ou seja, um apanhado geral daquilo que foi feito pela Santa Igreja Católica ao longo do primeiro século, quando nós tivemos São Pedro, depois São Lino, depois Santo Anacleto e depois São Clemente I como papas da igreja. E na aula de hoje a gente vai adentrar o século II, ou seja, a partir do ano 100, no governo do Papa Santo Evaristo em diante. E aqui a gente vai estudar então os padres da igreja, as catacumbas e os mártires. Vamos começar pelos padres da igreja. Quem são eles? Bom, enquanto os apóstolos ainda eram vivos, era possível tirar dúvidas sobre a fé e sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo diretamente com eles. E após a morte dos apóstolos, era possível consultar os padres apostólicos, ou seja, os sucessores diretos dos apóstolos, aqueles que conviveram com os santos apóstolos. Por exemplo, São Clemente ele foi o quarto papa e ele conviveu com São Pedro. Então, beleza, eu não posso ir diretamente num apóstolo e perguntar, como é que foi a vida de Jesus Cristo? Mas eu posso ir no cara que era amigo do apóstolo e perguntar, o que ele falou, como é que era a vida de Jesus Cristo? Só que em dado momento, eles também vão morrer. E aí a gente entra em uma nova geração, que é a geração dos padres da igreja, que já não conviveram com os santos apóstolos, porque são os sucessores dos apóstolos. Ou seja, são os sucessores dos padres apostólicos. Eles ouviram de quem ouviu dos apóstolos. E, portanto, esses padres da igreja vão estudar e cultivar a tradição recebida dos padres apostólicos. Só que justamente por começar esse distanciamento em relação aos santos apóstolos, também vão surgir aproveitadores, inimigos, para tentar destruir a fé, como os judeus, os ateus, os romanos que eram politeístas, e mesmo pessoas que se dizem cristãs, mas pregam coisas contrárias à fé apostólica, coisas contrárias à sagrada tradição. Então, a fim de preservar e propagar a fé verdadeira, os padres da igreja vão estudar a filosofia grega, especialmente a platônica, para que eles possam se utilizar da sua estrutura racional de pensamento, a fim de desenvolver a teologia católica. E assim, como já diria o próprio São Pedro, dar razão da nossa fé. Ou seja, poder apontar de forma racional quais são os motivos que fazem com que a fé católica seja a verdadeira e, portanto, todas as demais sejam falsas. E esses padres da igreja eles vão ser, portanto, os portadores e defensores da chamada tradição ortodoxa, ou seja, da fé verdadeira, porque ortodoxia, em grego, significa reta opinião ou reta glória. Orto é reto e doxo, dependendo de como tu usa, pode ser tanto opinião quanto glória. Portanto, eles serão aqueles que manterão viva a fé dos apóstolos, que dirão, essa é a revelação divina, essa é a verdade. Essa é a palavra de Deus. E isso vai servir para combater as heresias, que em grego significam escolhas, no sentido de que, ao invés de abraçar a ortodoxia católica, ou seja, a reta opinião válida para todos os cristãos universalmente, porque é a verdade transmitida pelos santos apóstolos e pelos seus sucessores, a pessoa opta por ter opinião própria, descartando, acrescentando, adulterando a verdade com as suas mentiras, com aquilo que ela quer que seja verdade, como farão os hereges de todos os tempos, dos arianos aos protestantes. Nesse mesmo tempo, ocorriam os martírios no Coliseu, onde os cristãos, os católicos, morriam e iam ao encontro de Cristo, dando glórias a Deus, enquanto eram estraçalhados pelos leões. Como disse Tertuliano, que em dado momento infelizmente acabou caindo em heresia, o sangue dos mártires
era a semente dos novos cristãos. Ou seja, quanto mais católicos fossem mortos, mais católicos surgiriam. Porque o sangue daqueles que morriam alegres por estarem dando suas vidas por nosso Senhor Jesus Cristo regaria o solo de Roma, levando cada vez mais pessoas à fé verdadeira. E bom, além do caso extremo dos martírios, a fé também era transmitida em casas de família, onde muitos desses cristãos se reuniam para celebrar a missa e muitas vezes acabavam sendo presos por isso. E além das casas de família, outro lugar muito utilizado para celebrações da Santa Missa eram as catacumbas, que eram locais subterrâneos onde os cristãos enterravam seus mortos, porque ninguém ia lá, já que eram locais sujos e escondidos. E notem que nessas catacumbas, utilizadas já desde o século II, haviam imagens da vida do Cristo, da Santíssima Virgem Maria e de diversos momentos da história da salvação. Nas catacumbas de Priscila, por exemplo, datadas dessa época, havia uma pintura da Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo entre os símbolos do Alfa e do Ômega, assim como também uma pintura da Anunciação, estando o anjo Gabriel de pé e a Virgem Maria sentada, simbolizando a superioridade hierárquica de Nossa Senhora em relação a São Gabriel. Tudo isso, portanto, nos revela que a arte sacra, a pintura de faces sagradas, sempre esteve presente na história da Igreja, desde o começo. Aliás, a iconoclastia, que é a heresia da condenação das imagens sagradas, só veio a surgir no século VIII por influência islâmica, porque os muçulmanos eram contrários à representação de pessoas sagradas. Essa, inclusive, é a razão pela qual eles cometeram aquele atentado no jornal Charlie Hebdo, na França, quando foi feito um retrato do falso profeta Maomé. Não há, portanto, nenhum fundamento bíblico que justifique a falta de imagens nos templos sagrados, como os protestantes tanto alardeiam. Pelo contrário, o próprio Deus ordenou que se fizesse imagens de querubins para serem colocadas adornando a Arca da Aliança no Antigo Testamento. E mais, a gente pode pegar ainda o exemplo da sinagoga de Dura Europa, que fica na Síria e é um templo judaico, onde há imagens de acontecimentos bíblicos. Há nessa sinagoga, inclusive, uma pintura de Moisés sendo resgatado das águas. Fica aqui, portanto, essa pontuação necessária com relação às imagens. A ortodoxia católica, ou seja, a fé verdadeira recebida dos santos apóstolos, nunca foi contrária a elas. Pelo contrário, a Igreja desde sempre se utilizou delas para retratar a história da salvação e para nos apontar o céu. E bom, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Peço que rezem uma Ave Maria por mim. Desejo que Deus abençoe vocês e as famílias de vocês e que Nossa Senhora interceda sempre por vocês. Forte abraço, então, e até a próxima.